Segurança é aqui. E quem recebeu o Brasil Caminhoneiro para explicar essa proposta é o secretário nacional de Trânsito, Adroaldo Catão. Secretário, afinal de contas, né? Muito se falou. O que é essa proposta? Garonce, a proposta ela é baseada num problema grave que a gente vive aqui no Brasil, que é a existência de cerca de 20 milhões de pessoas que pilotam ou dirigem sem CNH. Você imagina, isso é um grande problema de segurança viária e de inclusão social. E por que é isso? A gente verificou que o custo é o grande problema. Então, uma carteira AB, ela custa em média 3 a 4 mil reais, variando às vezes até para mais do que isso em alguns estados, chegando a 5 mil reais. Isso é proibitivo, principalmente para o cidadão de baixa renda. E por que é assim? Porque o processo hoje tem um número de exigências e requisitos muito alto. A ideia nossa, Garonce, é basear a proposta na liberdade do cidadão escolher a forma como ele vai aprender para que ele faça a prova, ou seja, a prova permanece. Isso é muito importante dizer. E o curso teórico e a aula prática também. Por quê? Porque o curso teórico agora vai ser disponibilizado em plataformas online. Ora, como é que a gente pode dizer hoje em dia que o cidadão não pode aprender um conteúdo pela internet? É o que todo mundo faz, as faculdades fazem, os cursos fazem de educação à distância. Então, isso já existe e é uma forma do cidadão hoje, especialmente o cidadão de baixa renda ou que trabalha muito, poder ter, no horário que ele pode estudar, a possibilidade de estudar a legislação e passar na prova. As aulas práticas da mesma maneira, ele vai poder agora contratar um instrutor autônomo. Ele pode recorrer à autoescola, claro, mas a ideia do projeto é que ele possa fazer a sua escolha. E vai-se mesmo acabar com a obrigatoriedade das autoescolas? A ideia, veja, acabar com a obrigatoriedade significa o quê? Significa dizer que o cidadão não tem a obrigação de percorrer aquele caminho específico, porque é isso que gera o preço alto, Garonce. É isso que gera uma reserva de mercado, que torna o serviço menos eficiente, porque afasta as pessoas e, portanto, muito mais caro. Quando a gente dá alternativa, a ideia é que o serviço fique mais eficiente. Então, o cidadão, por exemplo, que quiser, ele vai dizer, olha, eu vou estudar de casa, vou estudar do meu celular, eu vou estudar usando uma plataforma online, ou eu vou estudar numa autoescola. Eu vou escolher. Ou seja, é possível ele ainda, aquele que quiser, procurar uma autoescola. Mas sem dúvida, né? Por quê? Porque a nossa ideia, como eu falei, não é acabar com as autoescolas, né? Isso não é o que a gente está propondo, né? A proposta é que o cidadão possa escolher, inclusive, que a autoescola se torne uma prestação de serviço mais personalizada, mais voltada para as necessidades individuais de cada cidadão que quer aprender. Essa padronização cheia de requisitos completamente desnecessários que estão na resolução hoje, a nossa ideia é revisar tudo, inclusive para o bem das próprias autoescolas. A gente conhece em outros lugares do mundo exemplos, por exemplo, como na Espanha, em que o cidadão não é obrigado a procurar autoescola, mas lá, mais ou menos 80% de quem passa na prova, em algum momento, estudou em uma autoescola. O senhor enxerga isso acontecendo aqui no Brasil? Eu não tenho nenhuma dúvida. Na verdade, veja, essa coisa dos países, né? Vamos olhar um pouco para os outros países. Por que o Brasil chegou a esse nível de burocracia, né? O Brasil tem muito isso, né? de burocratizar tudo que é possível. A gente precisa dar um freio de arrumação, especialmente porque esse nível de burocratização gera essa realidade que a gente está vendo, que é as pessoas fora do sistema, as pessoas na informalidade, porque o custo de estar dentro do sistema é tão alto que ela prefere ficar fora, arriscando a sua vida, arriscando ser pega numa fiscalização. Você veja que absurdo. Uma das discussões seria sobre a existência assim, de um grande banco de questões nacional e há quem diga até que esse banco de questões deveria ser aberto com 4 mil questões. E aí fala, poxa, mas aí o sujeito sabe o que vai ser perguntado, mas se ele souber a resposta das 4 mil questões, ele está muito bem preparado. O senhor entende que haveria a possibilidade da gente ter uma avaliação nacional única, até para acabar com aquele problema de que o sujeito se preparou aqui para o Detran do Distrito Federal, vai fazer a prova do Detran do Amazonas e acaba não passando porque as provas são diferentes? Mas não tenha dúvida, porque a ideia é que a gente também faça um aprimoramento nos exames. Nós estamos conversando com os Detrans, né, porque são os Detrans os responsáveis por fazer essa prova, né, o exame, tanto prático quanto teórico.
A gente vai conversar com eles e tentar encontrar aí um caminho para aprimorar esses exames, e uma parte do aprimoramento a gente já sabe qual é, que é essa que você mencionou, a existência de um Banco Nacional de Questões. A gente já incorporou isso nesse projeto e a ideia é que, quando a gente lançar, já lance também com um Banco Nacional de Questões. Isso vai facilitar a vida dos próprios DETRANs, vai facilitar a obtenção dessas questões por meio, né, dos próprios DETRANs, e também, claro, vai ser mais justo com o cidadão. Apesar das questões regionais que precisam ser respeitadas, um Banco Nacional pode facilitar até mesmo a métrica, né, da aprovação, por exemplo, em qual região eu devo aplicar um conteúdo específico, porque eu verifico aqui com os dados nacionais que naquela região tem uma ocorrência de infração específica que eu acho que tem que focar. Então, são essas questões regionais que a gente precisa trabalhar, e um Banco Nacional é muito importante. Na verdade, isso é uma ampla reforma no processo de formação do condutor. Quem se posicionou favoravelmente à manutenção do modelo atual foi a Federação Nacional das Autoescolas, a FENEAUTO. E nós estamos aqui com Vilney Cecim, ele que é o vice-presidente da FENEAUTO, lá do Rio Grande do Sul. Cecim, qual é a grande preocupação das autoescolas em relação a essa proposta? Não seria exatamente uma preocupação, mas assim a responsabilidade de explanar para toda a sociedade o grande desafio que será para o trânsito diante de uma alteração tão drástica. Num país que mata mais de 30 mil pessoas por ano, vítimas de acidentes de trânsito, nós entendemos que temos muito que contribuir ainda para a segurança, para educar os condutores, para mudar cultura no trânsito e para formar melhores cidadãos para o trânsito. Agora, como que você, Cecim, com a sua experiência, aí são quase 30 anos de instrutor à frente de uma autoescola, como é que você acha que vai ficar a formação desse condutor novo sem as aulas? Como pai, como avô e como cidadão brasileiro, eu entendo que o momento cultural que vive o nosso país, e entendo também que a evolução é necessária, seja na formação de condutores, seja com relação aos veículos automáticos, por exemplo, que estão aí e nós não temos atualização de legislação suficiente para ministrar uma aula e ensinar um candidato exatamente como ele vai praticar ou vai ser o condutor do futuro. Entendemos que precisamos sim sentar, dialogar, conversar, buscar soluções, mas medidas drásticas não devem ser tomadas por conta de toda a segurança no trânsito. Nós precisamos lembrar que a Lei 9.503, de 23/9 de 97, foi considerado em 1999 pela ONU o 6º melhor código de trânsito do mundo, porque inseriu a parte de educação no Código de Trânsito brasileiro. E somos referência para vários países do mundo por conta disto. Então, qualquer medida drástica na formação, na educação, na questão da responsabilidade dos condutores na via, entendo que é uma medida descabida neste momento. Segurança é aqui.